morava no Jabur, pegava ônibus lotado, gastava 5 horas no meio do trânsito, com uma realidade escassa. 7 anos depois, que é muito pouco, eu já tinha 1.000 funcionários, cara. 24 empresas nas principais capitais do Brasil, 24 filiais nas principais capitais do Brasil, todas próprias. E já tinha assim, um certo poder, já andava num carro bacanão, morava num apartamento de frente para a praia, no Rio de Janeiro, bacanésimo. E tinha todo mundo ali, você é o cara, você é o cara, você é o cara. Então, não era um desafio só assim, vou dar certo no negócio. Só isso já é muito difícil. Agora, quando você experimenta uma viagem de anos-luz, se você pensar que, em média, uma pessoa sai da pobreza à classe média em 7 gerações no Brasil, então a média é essa, a mobilidade social no Brasil leva 7 gerações para você sair da pobreza para a classe média. Então, eu em 7 anos, não em 7 gerações, eu saio da classe média baixa para ser um cara já multimilionário com 26 anos de idade. Então, isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Não foi diferente comigo. Eu não fui muito longe nessa viagem, porque tem gente que vai longe, vê jogador de futebol, assina um contrato, daqui a pouco o cara enlouquece. Não é pouco comum isso no mundo. Eu não fui muito longe porque eu tinha minha família, tinha princípios, tinha amigos muito próximos de mim, a Luciana, que segurava ali minha onda. Luciana, a gente casou cedo, não é? Então, você experimenta poder, fama não, porque não existia nem internet naquela época, não é? Então, era uma coisa... Era uma Ainda bolha, bem, né? Ainda bem, senão seria um desafio a mais, não é? E dinheiro. Então, o dinheiro te expõe uma série de situações. A materialização da minha arrogância foi eu quase quebrar, o que é comum. Mas como que você quase quebrou? Porque eu comecei a ficar de saco cheio, em 1999, fiquei de saco cheio do trabalho. E, em geral, por que o cara fica de saco cheio? O cara saiu lá do Tribufu, lá da casa do chapéu. Ganhava R$200 por mês. Não é? E aí, de repente, ele fica com perrengue chique. Cheio de perrengue chique. Ai, saco cheio de ganhar Não, milhão. saco cheio, não sei o que lá. Você entende? Isso é arrogância, cara. Isso é ingratidão. Pô, cara, o cara saiu lá do Zé Ninguém, saiu lá de sei lá onde, e chega a algum lugar. Agora eu sou bom demais. Agora eu sou tão bom que tô de saco cheio daquilo que mudou a minha vida, caramba. Como é que eu posso estar de saco briefou cheio? o Flávio, né? O Flávio vocês fizeram um complozinho pra falar pra gente as paradas, né? Não, Jamais. Ele falou, não. Flávio, dá uma dura, né? Os moleques, eles É uma estão teoria muito da conspiração, na estrelinha. verdade, é pra vocês. Ele tá agradando os caras. Pra eles falarem, Flávio, sabendo ajuda a de reter nada. os caras. Ó, a única coisa que eu sei prever aqui é quando alguém vai ser demitido. Fora isso, eu não sei. Nossa, Você entendeu? eu vi que já trouxe a K, né? Pra ter mais um integrante. Tô meio sobrando. Agora tudo faz sentido. Ah, tá. Então, o que acontece? Pô, aí o que acontece? Eu fiquei de saco cheio. E quando eu fiquei de saco cheio, sabe do que eu fiquei de saco cheio? De vendas. De vendas? Você imagina eu que falo de vendas, né? Olha. Eu falei assim, cara, eu tenho que ficar motivando esse cara, tenho que ficar falando de novo. Cara, pra quê? Eu não quero ficar motivando ninguém. Não quero motivar ninguém. Cara, o cara da Coca-Cola sabe lá que tem que vender Coca-Cola, ninguém fica motivando ele. Errado, claro que fica. Jogador de futebol tem que jogar, ninguém fica motivando. Errado, motiva também. Aí compara com a grama do vizinho. Pois é, e aí, cara, eu fiquei, não, eu vou mudar o meu esquema de venda. Falei, não vou mais fazer. E aí eu lembro, eu dispensei várias pessoas, encerrei aquele programa de vendas que eu fazia, marquei uma convenção lá no Clube Med, lá no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E eu lembro que eu falei, olha, estou mudando, e se eu voltar atrás nessa minha decisão, ninguém mais acredita no que eu estou falando. Não acredita em mais nada do que eu falo. E aí todo mundo ficou ali preocupado. E aí eu fui lá, mudei o esquema, criei um modelo novo de vendas. E aí projetei 30% de crescimento de vendas. Com base na minha projeção de 30% de crescimento de vendas, eu fiz vários investimentos, dentre eles comprei imóvel para fazer a sede, imóvel para comprar a escola, fiz uma série de contratações. E aí não só eu não cresci 30%, como eu caí 30% das minhas vendas. Então, o meu buraco no fluxo de caixa me criou uma dívida de mais de 2,5 milhões de dólares em 6 meses, em 1999. Nossa! Eu comecei a fechar negativo no meu fluxo de caixa por conta daquela situação. Até o momento que eu falei, cara, já entendi onde é que eu errei, tem que voltar àquele formato de vendas antes. Quanto tempo você demorou pra ver que errou? Levei uns 6 meses. Você tinha sócios nessa época? A Luciana.
eu e Luciana. E a gente levou 6 meses por quê? Porque é o tempo que você leva, porque começa a apertar, você começa a ser, o teu fluxo de caixa cai. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu tenho que dar aquele corte. Eu conto essa história no livro Ponto de Inflexão, a história do gafanhoto, não é? E aí, eu fui, voltei atrás em algumas contratações que a gente tinha feito. Não, então, peraí, você pegou, tomou uma decisão lá no Clube Med, falou, vou aumentar 30%, fez investimentos, caiu 30%, gerou uma dívida, em 6 meses você percebeu, falou, vou mexer. Cara, antes de chegar nisso, eu só queria que você tentasse me descrever um pouquinho mais desse momento de sofrimento desses 6 meses, cara. 6 meses de loucura, né? É assim, qual foi o primeiro, putz, esse mês não foi, e agora não foi, gerou uma loucura na sua cabeça, assim, como que foi esse momento? E quando você toma, e também quando você fala assim, velho, não, chega, agora eu vou mudar. Quando que é o basta, né? O estopim que você fala, velho, porque não. vai acumulando, até você fala, cara, puf, Qual que é o momento que Bom, você falou, chega? Cara, primeiro 6 meses é nada, é o curtíssimo prazo, né? O primeiro mês você implantou, o segundo mês você contratou, no terceiro mês a gente começa a ter expectativa, você entendeu? Aí no quarto mês não teve o resultado, com a queda da receita e o aumento da despesa, porque a gente fez aquisições ali, comprou imóvel, e era um investimento ousado, eu era um moleque ousado mesmo, sabe? Só que estava plantando a minha ousadia em cima de uma base ruim, que era a minha arrogância, cara, entendeu? E aí o que acontece? Aí no primeiro mês não funcionou e caiu a receita. A gente tinha caixa, pagou. No segundo mês caiu de novo. Opa, não funcionou. E aí você começa a ter que bancar. Você começa a ver o dinheiro do cofre acabando. Você Não, fala, acabou "Meu Deus do a céu." grana e você começa a acabar. Aí você, alguma coisa está errada. Aí o próximo passo é você entender o que está errado. Eu lembro que vou contar então detalhes da história, tá? Eu e Luciana, um dia, ela estava grávida do Breno, com um barrigão ali, acho que devia ter ali uns 8 meses de gravidez. Eu cheguei em casa e ela estava assim, em cima da cama, sentada, de perna cruzada, com um monte de papel assim em cima da cama. E eu cheguei e falei para ela, e tudo bem? Ela, olha, amanhã é dia de folha, a gente não tem dinheiro para pagar funcionário. Nossa. Amanhã é dia de folha, a gente não tem dinheiro para pagar funcionário. E a gente nunca atrasou salário de funcionário. Aí, e a Luciana sempre foi muito calma. Aquele dia eu vi ela preocupada. Aí eu me preocupei, eu fiquei preocupado. Cara, eu não imagino ela preocupada. Ela estava Verdade. preocupada. Ela olhou aquele olhão, arregalou para mim assim. Então vamos olhar. Aquela noite a gente virou a noite fazendo um modelo num Excel do negócio. A gente precisava enxergar a coisa matematicamente. Então a gente fez um modelo e projetou o fluxo de caixa. E a gente viu onde é que estava o buraco. Óbvio, o buraco era simples. O buraco era uma redução, né, que foi o que eu falei. Eu comecei pela conclusão. Né? A gente caiu 30% a receita projetada e aumentou 30% a despesa. Ou seja, esse buraco criou. Então você tinha que resolver esse buraco. Como é que você resolve esse buraco? Você tem que reduzir essa despesa e aumentar a receita. Se você aumentou a despesa e baixou a receita, a gente tinha que fazer o movimento inverso. E na hora que a gente fez ali, depois que a gente enxergou o problema, a gente começou a fazer uma lista do que a gente tinha que fazer para resolver aquele problema. Levaria 2 anos para resolver aquele problema, se tudo desse certo no nosso plano. 2 anos. Você comete um erro de 6 meses, te custa 2 anos, isso se tudo der certo. Tá? Aí eu olhei ali, aí tem aquela história que eu conto no livro, que ela é um pouco controversa. Eu estava descendo, desci para pegar uma água, nosso quarto era no 2º andar, e aí eu vi quando eu desci na escada, tinha um bichão desse tamanho, um gafanhoto. Não sei se vocês já viram um gafanhoto de perto. É um grilo, assim, assim, mas ele é meio marrom, Grande, assim, né? grande, né? Ruim. Ele dá um pouco de medo, cara. Não, um marronzão assim, sabe? Uhum. E gafanhoto, ele tem uma simbologia que a praga de gafanhoto destrói uma plantação, a praga de gafanhoto. Então, ele tem uma simbologia da falta de prosperidade. E eu não sou um cara místico, entendeu? Não é o meu perfil, mas eu achei muito incomum ver aquele tipo de animal na nossa casa, não é? E aí eu falei, não, eu vou acabar com esse negócio. Chamei o Luciano, eu vou matar esse gafanhoto aqui. Não é? E vou acabar com isso. E a gente... eu lembro que, na hora que eu fui pegar...
morro de medo, né, cara? Eu tenho medo, assim, dos bichos, assim, né? Barata voadora, por exemplo. É você que mata a barata voadora. Não na tua deveria casa? existir. Quem que mata a barata voadora em casa? Não, ninguém é hétero quando é barata. Barata voadora, né? Barata E o gafanhoto, ele é meio assim, sabe? Meio esquisito, assim. Grande, né? Não sabe pra onde ele tá olhando. E aí, cara, mas na hora de pegar e matar o bichinho, eu fiquei com pena, entendeu? A Luciana falou, cara, você ficou com pena? Então agora você mata. Beleza, eu peguei o bichinho lá, pô, dei uma chinelada nele e tirei. O ponto é o seguinte, nós voltamos para nosso exercício. Por que eu falo da história do gafanhoto? Isso é apenas uma simbologia, nada mais do que isso. Não é nada místico, é só uma simbologia. Nós fizemos um to-do, uma lista do que fazer para resolver o nosso problema. Eu precisava rever algumas contratações que eu fiz. Eu precisava devolver o meu imóvel. Eu precisava pegar meu ego e botar no saco, porque quando eu comprei o imóvel, eu levei todos os funcionários. Aqui vai ser a nova sede do foto, grupo, e corta a faixa. foto, corta a faixa. Nossa, Eu falei, cara, vou ter que devolver esse imóvel. Vou ter que negociar com o dono da construtora para não me cobrar multa, não me cobrar nada. Tinha uma lista de várias coisas para fazer. Eram coisas duríssimas de serem feitas. E a primeira delas era eu rever algumas contratações importantes, alguns diretores que eu tinha contratado. Eu queria agora um departamento de RH, aí eu queria um departamento financeiro mais sofisticado. Eu era o cara, entendeu? Então, eu era o cara, um cara de sucesso, tem que ter uma estrutura muito mais sofisticada do que aquela estrutura simples que eu tinha, só que feito só sobre uma base frágil, né? Bom, aí no outro dia eu já sabia já tínhamos uma lista do que fazer, fui fazer. A primeira delas era dispensar 4 diretores. Pessoas que estavam motivadas, fechadas comigo, muito Saíram de outros motivadas. empregos. Não tinham saído. Ah, pelo menos isso. É menos pior. Menos pior. E aí, só que na hora de dispensar eu pensei assim, cara, eu errei, eu fiz errado, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito, o cara não tem culpa de nada, agora eu fiquei com pena, né, cara? Mas eu me lembrei do quê? Do gafanhoto. Da pena, da mesma pena. Então, eu fui lá e cumpri os meus 10 passos. Infelizmente, uma das tarefas mais difíceis para um empreendedor é dispensar alguém. Muito difícil. E eu fui lá, fiz o que eu tinha que fazer. Chamei meus funcionários todos, olha, eu vou devolver o imóvel porque eu não tenho dinheiro para pagar. É fácil o empreendedor dizer isso para os seus funcionários? Não, isso causa um pânico na galera. O pessoal vai falar, ui, fudeu. Mas já é difícil mas quando quando tá fácil. Não, mas imagina. eu expliquei. Abri o jogo, cara. Ó, a situação é essa. Eu fui arrogante. Fiz isso, cometi esse erro, criei esse buraco, criei esse erro aqui. E agora eu preciso consertar. E é isso que está acontecendo. Então, vou devolver esse imóvel, vou devolver. Morri de vergonha. Pô, todo mundo, Flávio é o cara que todo mundo era referência. Eu tinha 26 anos, mas, cara, estava ali, eu era o líder da empresa, todo mundo estava ali acreditando no meu projeto. Não é? E passei isso para o pessoal. E o pessoal entendeu. Ó, se vocês não confiam mais em mim, vocês ficam à vontade. Eu estou falando para vocês a realidade. Errei, vou consertar o erro e nós vamos dar a volta por cima. Quem está comigo aqui? Ah, eu tô. Ninguém pulou fora. Beleza. E aí fomos resolvendo. Não é? E para eu chamar o time de vendas e dizer que eu ia voltar atrás. Eu tinha gravado o vídeo. Eu tenho esse vídeo. Se eu voltar atrás, ninguém mais acredita em mim. Nossa, cara. Eu chamei todo mundo de volta e falei, errei. E falei que se eu voltasse atrás, ninguém mais precisava acreditar em mim. Então, vocês não têm mais nenhuma obrigação de acreditar em mim. Nenhuma. Vocês podem aí procurar outra coisa para fazer, vai arrumar outro líder para seguir. Não tem nenhuma obrigação de seguir. Infelizmente, eu errei. E eu estou voltando atrás. Vou voltar à raiz, vendo a raiz que a gente sempre fez, que eu jamais deveria ter saído. Quem está comigo? Todo mundo, vambora, vamos voltar. E a gente virou, começamos a produzir. Aumentamos as vendas, começamos a produzir. Levaria 2 anos para a gente fazer aquela reversão. 4 meses depois, a gente transformou 6 das nossas escolas no Rio de Janeiro em franquias, porque teve uma proposta, chegou uma pessoa com uma boa grana, fez uma proposta para comprar aquelas escolas e transformar em franquias, e a gente liquidou aquela dívida toda. Ou seja, em 6 meses a gente estava zerado.